Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Tá no ar? Conexão Online no ar, informações, debates e análises sobre o que ocorre no Tocantins, no Brasil e no mundo. Eu sou o Nilson Bittar, sejam bem-vindos ao Mundo Conectado. Muito bem, mantida a prisão de um acusado de homicídio em 2007 em Gurupi, a ação chegou ao Supremo Tribunal Federal, daqui a pouco a gente traz as informações. Também os cartórios de registro civil em todo o país já podem emitir documentos de identificação. Daqui a pouco a gente aprofunda e traz mais informações para você. E aqui no estado, o deputado federal Carlos Gaguin diz que está apoiando o Carlesse, mas impõe duas condições. Estou falando de candidatura a governo, vamos falar sobre política daqui a pouquinho também, a movimentação destas últimas horas dos pré-candidatos. Nilson. Governador entrega novos veículos à Polícia Militar e inaugura complexo de segurança integrado hoje, né? Nós vamos estar discorrendo sobre essa informação, esse evento, né, de entrega destes veículos acontece hoje pela manhã aqui na capital e municípios como Dianópolis, né, dentre outros, obviamente, serão contemplados com a entrega destas viaturas. Nada mais justo, né? Haja vista que a insegurança está tomando conta, né, do país e não é diferente, não obstante, ao estado do Tocantins. Os destaques de hoje, Luiz Armando Costa. Bittar, a notícia boa para o governo do dia é o seguinte: eu tive acesso ontem à noite ao relatório do mês de setembro da arrecadação do ICMS. O governo bateu no mês de setembro a arrecadação do mês de agosto, ou seja, a arrecadação de imposto que termina sendo um indicador de como anda a economia. A arrecadação do ICMS em setembro até ontem à noite, ela fechou em 223 milhões, ou seja, é um pouco acima dos 222 milhões arrecadados no mês de agosto. Evidentemente que daqui a 2-3 dias nesse fechamento dos dados possa ultrapassar esses 223 milhões. Significa que o governo está arrecadando bem, a população está recolhendo o imposto bem, ou seja, a economia está se fazendo valer, ou seja, porque o imposto do ICMS termina sendo um indicador de como anda a economia do Estado, né? De outro modo, o governo não tem muita justificativa nessa questão de corte de gastos, de queda de receitas no Estado, não? Então, assim, é um dado importante. Pode cortar, mas não com esse argumento, né, Luiz? Não com esse argumento de arrecadação, ou seja, a arrecadação tem subido aí mês a mês. E mês de setembro, ela chegou a 223 milhões até a noite de ontem, que já é maior do que a arrecadação do mês de agosto. Interessante, nesse aspecto o governo caminha muito bem. Nesse critério de arrecadação, as coisas funcionam e funcionam muito. Ontem, por exemplo, eu estive no Detran e é impressionante o quanto que você paga para manter o teu veículo rodando no estado do Tocantins, né? É uma coisa exorbitante, é taxa para todo lado, aquela taxa de inspeção que é um absurdo também, enfim, é uma faca no bolso o tempo todo. E tem uma outra questão que eu queria abordar aqui, que Só no bolso do pescoço, porque você paga, você fica sem andar, né? Pô, não é só no bolso, né, Paulo? Por exemplo, você não paga o IPTU, fica complicado, porque daqui a pouco o teu nome corre risco de ir pra Serasa, para outros institutos aí. Mas me desculpa cortar a sua conclusão. Tem uma outra questão interessante que eu queria trazer. Faz dias que eu recebo reclamações aí na rua. A nossa pista que vai para Luzimangues. Sim. Entre a ponte, o FT por ali, está interditada para quem vem, né? Em um determinado ponto você precisa fazer a volta, sair aqui pelo hospital. E aí ontem eu andando pelo norte lá, eles também estão fazendo obras na região norte. Só que lá, inteligentemente, eles mantiveram a possibilidade dos carros se cruzarem pela mesma pista. Mas aqui é obra privada. Sim, obra privada. E essa aqui, por que não acontece da mesma forma? Está colocando no prejuízo muita gente que faz esse trajeto, que é obrigado a fazer esse movimento com o carro, perde tempo numa situação como esta, e a gente fica pensando assim, poxa, mas será que não vale o poder público muitas vezes fazer algumas concessões ou organizar para que as pessoas não sejam tão prejudicadas? O Paulo, agora sobre a arrecadação, um dado interessante é o seguinte, que o maior setor arrecadador de ICMS no estado no mês de setembro foi justamente o combustível, em função dos reajustes da gasolina, ou seja, o usuário, o proprietário de veículo, ele arrecadou no mês de setembro para o governo 64 milhões de ICMS. É de longe o maior setor
que arrecada ICMS no Tocantins é combustível. E uma coisa interessante... gasolina. Uma coisa interessante, há algum tempo atrás a gasolina de Palmas era mais barata aqui em vários lugares do estado, né? Eu tive em Gurupi na semana passada e lá a gasolina está mais barata que aqui. A gente consegue abastecer, ou pelo menos conseguiu abastecer na semana passada, a R$ 3,94 em Gurupi. E aqui em Palmas você já não consegue abastecer por menos de R$ 3,10, R$ 3,18, R$ 3,20, R$ 4,20 no caso, né? Então, fico meio sem entender o que houve nessa reviravolta e por que a gasolina está meio que tabelada aqui na capital e tudo em torno mais ou menos de R$ 4,18. Um raciocínio interessante. O setor de energia elétrica, não é? Que a cobrança é compulsória, o ICMS, ele arrecadou metade, 30 milhões. Suponhamos que o cidadão gaste uma média de R$50, R$200 por mês de combustível, R$50 por mês. Quase não anda, né? Vamos lá. Ainda assim, ele teria pago mais do que o cara da energia elétrica. Da energia elétrica. Então, assim, existe uma relação muito complicada nessa questão do ICMS. Tem uma participação, a Denise está sempre conosco. Denise, aquele abraço a você, a Denise Martins, e ela está dizendo aqui: então temos dinheiro em caixa, explica para que serve o ICMS, Luiz, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, vai para onde? É verdade, porque falar só da arrecadação, de que o governo está colocando mais din-din, money, né, faz-me rir no caixa, e aí você não dizer para onde vai, e o governo sempre reclamando. Acho que algumas ações têm acontecido. A exemplo dessa que nós vamos noticiar daqui a pouquinho, que é a entrega de algumas viaturas, né, para dar uma folga aí na preocupação por parte do tocantinense no que concerne a segurança, porque precisa. O ICMS, Bitar, 25% dessa arrecadação vai direto para o município. Ou seja, o governo retorna para o município. Então o governo fica com 75%. Esse 75% vai para a conta 0100. Ou seja, ele pode fazer o que quiser. Sim. Pode gastar em obra, pode emprestar, pode fazer o que quiser. O que quiser. O que quiser, assim. Bacana. Agora, 25% ele tem que mandar para o município. Isso é lei. Que também gasta onde quiser. Sim, onde quiser também. Fonte 0100. Não está ligado à manutenção, por exemplo, da estrada ou da rua. Não é recurso vinculado. Agora, o que eu não consigo entender é o seguinte: se tudo acontece no município, né, eu ainda continuo achando que precisa haver uma reforma no que diz respeito à distribuição do bolo, viu, Paulo e Luiz? Porque veja só, o governo federal passa uma quantia, e aí o Luiz tem esses números, né, um percentual insignificante, e aí o Estado repassa para o município, mas o grande problema está no município, e quando na verdade a União fica com a maior parte do bolo, né? No caso do ICMS, a proporção ele repassa 25% da arrecadação do geral, certo? Para cada município, proporcional à arrecadação do município. Por exemplo, Palmas tem uma arrecadação de ICMS em média de 8 milhões mês. Então ele recebe proporcional a essa arrecadação dele. É a maior arrecadação de ICMS do estado em Palmas. Em segundo vem Araguaína. E curioso é o seguinte, que como o estado é a vocação agropecuária, o indicativo seria que Araguaína talvez tivesse uma arrecadação maior de ICMS em função do boi. Que lá tem a Araguaína tem a produção de gado de corte. Mas não. Assim, e Palmas é de serviço. Palmas não tem indústria. Palmas é operação de serviço. Mesmo assim, Palmas paga um ICMS maior que Araguaína, quase o dobro que Araguaína arrecada de ICMS. Ô Luiz, recentemente uma discussão na Assembleia, mudando de assunto, mas assim, e nós vamos estar falando com o deputado Zé Roberto, se é ao vivo amanhã ou então na próxima sexta-feira, porque o Zé Roberto foi contra e você deve ter lido com certeza a questão, né, dessa comissão criada aí para, que assumiu a questão do Código Florestal. Parece que o Olinto, né, Neto assumiu esta pasta. Nós vamos entrar nessa discussão. Tínhamos uma entrevista combinada com o Ricardo Aires, mas ele, em função de uma audiência que tem em Porto Nacional, ficou a entrevista para amanhã também, e a gente conversa com ele. Mas assim, você leu alguma coisa sobre essa matéria do Código Florestal? Eu li passando, li assim por cima. Agora, Bitar, eles têm que apresentar esse pré-projeto para se discutir. Primeiro é o seguinte, já tem um Código Florestal Nacional. Sim. Não é? Então, assim, na verdade, a mim me parece que os deputados estão com o ânimo de querer um confronto com o Poder Executivo,
Entendeu? E isso atinge muito o Poder Executivo em alguns setores que arrecadam. Agora, evidentemente que eles não podem fazer nada que ultrapasse a questão do Código Florestal, coisa que eu acredito que eles irão fazer, já que os deputados, os projetos têm aprovado, eles têm aprovado projetos amplamente inconstitucionais e contra a legislação. E veja bem, essa questão agora do próprio Olinto está com outro projeto lá para cortar, mudar aquela questão que está na legislação, ou seja, de que o governo, se as contribuições patronais do governo, o governo pode se negociar com o IGPREV. Isso é a resolução 402 do Ministério 402 do Banco Central, pode fazer assim. Ele não pode parcelar as contribuições que devem dos servidores. A patronal ele pode parcelar sim. No entanto, o Olinto está com um projeto de lei para mudar isso para o governo poder. Ou seja, ele quer alterar uma lei federal a partir de uma lei estadual. Ou seja, é um negócio muito louco. Nós estamos fora do mundo. A Denise contesta aqui dizendo o seguinte: 75% deveria ser destinado por lei para setores como saúde, educação, segurança pública e social. Deveria existir uma lei que gestor nenhum poderia tocar. É o que todos nós gostaríamos, né, Denise? O nosso WhatsApp está à sua disposição, 92810696. Você pode também fazer a sua intervenção, a sua participação dentro da nossa fanpage, né, dentro da nossa página aí. A exemplo que está fazendo a Denise, que mandando o seu texto, enfim. A segurança pública do Tocantins ganha reforço hoje, como nós já dissemos, né? Com a reposição de novos veículos para a Polícia Militar e a inauguração de um complexo de segurança integrado. Marcelo Miranda entregou 29 viaturas às 9 horas de hoje em solenidade na ala sul do Palácio Araguaia. Já o complexo será inaugurado às 16 horas, às 4 da tarde, no prédio sede na quadra 106 Norte. Também haverá a entrega simbólica de 2.150 cintos táticos operacionais e 1.000 capas de chuva para a Polícia Militar. Tempo de chuva está chegando. A previsão de chuva para hoje, para Palmas, é de chuva, né? O sol continua aí, mostrando a sua cara, a gente não sabe. E olha, o Jornal Nacional tem errado feio, né, nessa questão. Bom, mas é porque também choveu sim ontem em Palmas, mas choveu áreas isoladas. Por exemplo, ali na 1004 Sul foi chuva de cachorro, bebê e água em pé, né? Já aqui onde a gente está situado, na 305 Sul. Tô entendendo, bicho? Qual é? Sarcasmo é esse? Eu beber água em pé, foi ótimo. É natural, né? Não, natural não é. Qualquer coisa menos natural. As viaturas são distribuídas nas seguintes regionais: 10 para a regional de Palmas, 4 para a regional de Araguaína, 4 para a regional de Gurupi, 3 para a regional de Porto Nacional, 2 para a regional de Pedro Afonso, 2 para a regional de Guaraí, e as regionais de Arraias, Dianópolis, Colinas e Tocantinópolis receberão uma viatura cada. Já é um reforço? Aí já é Com certeza, Bitar. São equipamentos importantes para essa tentativa, né, que o Estado faz para tentar manter sob o controle um aspecto importante do seu serviço, que é a segurança. E ali na 106 Norte, inclusive, foi montado, foi criado um complexo, na verdade, com 2 frentes, né? Esse complexo será inaugurado hoje. Tem uma parte que dá para a avenida, que abriga um determinado departamento da polícia, se não me engano é o de armas e munições e explosivos, e por outro lado está o departamento de operações especiais. Então eles dividiram muito bem uma instalação para colocar 2 departamentos da polícia que atua nesse processo todo de repressão, de controle dos crimes aqui no estado. E o mais importante de tudo é a distribuição para estas regionais, como você bem salientou aí, de equipamento, especialmente os veículos para atender a área de segurança pública. Bom, pessoal, a partir da próxima semana nós vamos estar fazendo aqui algumas promoções, entre elas aí vamos conversar com a Vanilda hoje, mas nós temos já 2 mensalidades para você que quer colocar o seu corpo em ordem, né? Eu tive ontem, depois do convite do Rodrigo, fui ontem à Academia Esporte, mandar um grande abraço ao pessoal. É um negócio fora de série quando tem profissional por trás, você se sente muito tranquilo, rapaz, é uma atenção, é um acompanhamento que você tem, e aí nós acabamos trazendo, né, pra gente sortear, pra gente brindar, nós vamos... A gente pode participar? Tá entendendo? Não, vocês estão em forma, né, forma de barril e outro em forma de caniço. Tranquilo, né, então são 2 mensalidades, né, que custa aí, pra você ter uma ideia, uma das mais tops do estado, né, a Arte Esporte. Então, assim, é um valor de 270 pau que você paga aí, né, para uma academia que tem personal training, que tem uma série de profissionais.
Então nós vamos dizer como você vai participar, como você vai concorrer a estas 2 mensalidades, ok? Né? Então, assim, apenas para uma família, né? Eu vou dizer para você a partir de amanhã como é que você vai participar dessa promoção. Mas é interessante, né, Paulo? Com certeza, com certeza. Qualquer promoção que se faça distribuindo benefícios para os nossos telenautas, né? Todas elas caem muito bem. Uma outra informação, Bitar, o prefeito Joaquim Maia assumiu nesta segunda-feira a presidência do consórcio intermunicipal do Lago de Lajeado, assumindo aí no lugar do prefeito Carlos Amasta. Esse consórcio intermunicipal, claro, envolve vários municípios e com o poder de reivindicar, de batalhar, de trazer à tona aí determinados dilemas que de repente os municípios estejam passando por conta da usina do Lago de Palmas. Agora, o prefeito do Casamassa perde um ativo importante. Não sei se foi ele mesmo que quis ou qual foi o procedimento, né? Porque o prefeito, assim, da capital, em tese, ele seria o líder natural desse consórcio, né? Além do mais, não sei se você se lembra, o governador Siqueira Campos, o governo dele, criou a zona metropolitana de Palmas, que é Palmas e mais umas 30 cidades da região, inclusive Porto Nacional, ou seja, no ano pré-eleitoral em que a massa está aí tentando se fortalecer e alavancar uma pré-candidatura ao governo, esse consórcio seria um ativo político importante. Não dá para desperdiçar nada, né? Não dá para desperdiçar nada, além de ter essa possibilidade de reativar essa questão da zona da área metropolitana da capital, que foi criada por lei pelos deputados. Na época, inclusive, eu fui até contra esse negócio, escrevi muitos artigos sobre isso, mas que tanto o consórcio como essa área metropolitana da capital estão aí, né? Ou seja, esses municípios que foram atingidos pela represa, eles têm algum tipo de benefício anual? Tem o ICMS, ou seja, eles têm uma repartição de parte do ICMS. Porto Nacional, por exemplo, recebe não o mesmo valor de Miracema e Lajeado, que é mais impactado. Porque eles estão sediados e mais impactados. Mas os municípios da área do lago, eles recebem sim uma compensação. Todos eles do ICMS da energia elétrica, eles recebem. Mas quem repassa é a distribuidora, não é o governo do Estado. Não é o governo do Estado. Não. Olha, falando em Estado, o Estado se manifestou sobre o hospital de Gurupi, que está paralisado, com as obras paralisadas. A senadora Cátia Abreu vem reivindicando isso, questionando, inclusive, essa paralisação, acusando o Estado pela inoperância das obras, e o Estado diz que as obras estão paralisadas, né? Essa é a afirmação em nota do Estado, estão paralisadas em razão do cumprimento de uma série de exigências impostas pela Caixa Econômica Federal e por isso mesmo, até cumprir essas exigências, as obras estão paralisadas. Então, estão relacionadas à Secretaria de Estado da Saúde e também à Secretaria de Estado da Infraestrutura. A Caixa fez novos apontamentos que serão adequados aí pelas duas pastas. Na verdade, a Caixa já, desde o governo Siqueira Campos, que a Caixa aponta esses problemas, né? Tem problema de estrutura, de arquitetônico, um negócio muito louco. Mas é interessante, né? Como é que passa um projeto e depois começa a aparecer os pepinos. Pois aí que está o problema, né? Ou seja, mesmo assim, o governo levou adiante a obra, não é? A obra foi... Sim. Levou adiante para não perder os recursos, mas fizeram acordo na época para consertar e não consertaram, aí continua pelo jeito, né? Agora, é uma pena, viu? Porque, veja bem, já tem mais de quase 70 milhões de recursos de emendas alocadas lá na Caixa Econômica Federal e o Gurupi precisando do hospital. O Gurupi não, a região toda, né? São mais de 25 municípios, ou seja, então, e o hospital paralisado, então não há como, o governo pode dar nota, exigindo, se a Caixa está exigindo, é porque o governo não cumpriu, não depende, não se está falando, por exemplo, que é problema de Marcelo Miranda hoje, é o governo em si, não cumpriu, ou seja, a população não quer saber se é Marcelo Miranda que deve ou se foi Siqueira que veio de Siqueira ou São Dalval. O problema é da instituição, né? Instituição, claro. Não. Agora uma coisa interessante. Está no banco. Agora, primeiro ele demorou quase 5 anos para começar, porque o governo não tinha contrapartida. Sim. Certo? E aí conseguiu a contrapartida e recomeçou. E aí o governo demorou para pagar a empresa pegou, quis fazer um aditivo,
Aí que tá o problema. Quis fazer um aditivo porque a obra demorou demais, o custo não era mais o mesmo, e aí a Caixa passou a fazer exigências. Um problema que a gente sempre percebe quando acontece esse travamento na obra é que o material, até estou vendo a foto aqui tentando localizar alguma coisa, vai deteriorando a construção, né? Vai deteriorando. E não raro, às vezes precisa ser refeito alguma coisa, ou seja, dinheiro colocado no ralo. Agora eu só queria, antes da gente continuar, por que a Caixa não é tão eficiente assim com as construções de moradias populares, por exemplo? Porque quase que sempre a gente detecta o problema depois que o sujeito já está morando na casinha. Agora que aí tá falando um negócio de... mas não é só problema de sim. Veja bem, nesse governo, Marcelo Miranda, por exemplo, a senadora Kátia, ela fez uma reunião do governo do estado com o BNDES, para o BNDES conseguir um dinheiro, empréstimo, para financiar a contrapartida. O governo não conseguiu fazer porque estava sem CRP. Estava sem... Ou seja, então, nesse momento a Caixa está apontando, aí não fala, né? Mas a grande parte é essa falta de contrapartida que o governo não tem. Entendi. Deixa eu mandar um grande abraço aqui para Soneca Mandara Brasil, tá conosco também o Elmer Grafton, nosso muito obrigado. E da Noruega, nós estamos agilizando para o Leandro, que é um grande amigo, é uma figuraça, né? É portuense, viu, Paulo, Luiz Armando, eu tive o prazer. O Leandro foi secretário de Cultura do então prefeito Paulo Mourão em Porto Nacional, fez um belíssimo trabalho, um grande amigo, um cara, assim, uma figuraça, né? E aí eu queria uma conversa com ele para saber como é a vida dele em Oslo, né, na Noruega, para falar da economia, né, para falar, um cara estudiosíssimo. Olha o texto que ele manda aqui, debate importante. O governo federal centraliza demasiadamente. O ICMS é um imposto que, na minha opinião, reflete a injustiça do nosso sistema tributário. O problema maior do Brasil é que quem ganha menos paga mais. Aqui na Noruega, recentemente, o partido de oposição foi para as eleições com um discurso de aumento de impostos para poder manter o estado de bem-estar social. Foi o partido mais votado, mas não venceu as eleições por causa da cláusula de barreira que impediu os partidos aliados de ter número suficiente de parlamentares para montar um governo. O discurso de aumento de impostos foi focado nessa tese de fazer os que ganham mais... Aliás, o discurso de aumento de impostos foi focado nessa tese de fazer os que ganham mais, os donos de grandes fortunas, pagarem mais. Precisa algum partido grande ter coragem de comprar essa luta no Brasil e explicar, bem explicado para a população. Nós estamos longe dessa discussão ainda, né? Na verdade é o seguinte, essa discussão é porque o imposto, em tese, o imposto, ele teria, que ele falou aí, paga mais quem ganha mais. Sim. Certo? Isso é a tese de qualquer imposto, né? Mas no Brasil não, no Brasil os impostos são regressivos. Ou seja, quem está na ponta é que paga mais. Ou seja, o rico paga menos imposto que o pobre. Tanto de ICMS, se juntar os impostos todos, o rico paga menos que o pobre. Então, porque o nosso imposto alto é regressivo, ele vai estar lá embaixo. Então, você paga imposto em toda a cadeia. Você diz, o pobre paga mais porque ele paga todos. Ele paga todos. Às vezes a quantidade não é a mesma, né, do rico. Mas ele paga todos. Mas paga todos. O imposto é regressivo. Eu não sei se vamos deixar exacerbar aqui a ligação dele de amizade, haja vista, como eu já falei que ele foi secretário do Paulo, mas está dizendo aqui. Por falar no Paulo, manda um abraço ao Paulo Albuquerque, ao Luiz Armando, aqui no pessoal, ele tá mandando para mim. E aqui, cara, mande um abraço ao Paulo Mourão. Sério, cada ano que vivo aqui, vejo mais semelhança do jeito político dele com o jeito norueguês. Ele é um cara raridade do Brasil, um cara sério. Tinha que ser governador. Leandro, aí a palavra é sua, um abraço, né? Espero que você possa, em breve, a gente estar batendo um papo e vamos fazer esse esquema. O Luan tá buscando aqui para você entrar num vídeo aí da Noruega, e não só o Leandro, qualquer um brasileiro que tiver aí, né, na América, né, na Europa, na Ásia, enfim, né, pra gente estar tendo esse feedback. Porque é interessante, a questão da educação na Noruega é um negócio impressionante, viu, Paulo? A igualdade. Pô, nós gostaríamos tanto, né, com o Brasil com um país tão rico como o Brasil, né, devia diminuir essas desigualdades, porque aqui, nós temos aqui no Tocantins, por exemplo, um número pequeno, né, de abastardos, de milionários e, por que não dizer, bilionários, né, e a grande maioria penada, né, sofrendo. É complicado. Essa questão da distribuição de renda não é muito simples de mexer com ela. Esses países que você cita
especialmente na parte mais fria da Europa, mais ao norte ali da Europa, tem essa coisa da social-democracia, né, já praticamente encalacrada neles, na sociedade deles, então fica mais fácil, além do que também são sociedades infinitamente mais bem estruturadas, com mais histórico que a gente, né, e isso acaba também pesando, né, Bittar? A Globo e aí o Bruno Mazeu, inteligentemente, que para mim é um dos caras mais, é uma das raridades, né, que tá surgindo aí, já surgiu, é filho do Chico Anísio, né, escreveu bem escrita essa minissérie chamada Filhos da Pátria, que na verdade eu acho que tem um duplo sentido aí, né, para dizer filhos, né, e aí mostrando a herança que nós tivemos do português, mas é um jeitinho mesmo, né, ali do brasileiro, que na verdade acabou corrompendo na medida que foi sendo corrompido também. E aí, Paulo, é uma questão cultural que nós precisávamos mudar na base, né, não sei, tinha que trazer algum cara desse aí. Será que há necessidade importarmos um cara desse para nos dar? Poxa vida, não, nós temos bons nomes aqui, tem pessoas sérias. O Jonaí Barbosa Gurupi está dizendo: bom dia, tem dinheiro na conta da Caixa, já foram feitos 2 aditivos só esse ano, nada justifica a não retomada das obras, né? Agora, ô Jonaí, por que nós somos tão bons de discursos, né, de falácias, de falatórios e tal, mas nós somos ruins de união, de aglutinação, de aglomeração, de irmos pra rua com pasta mesmo na mão, com faixa, com carro de som, todo dia na rua pressionando? Por que nós não fazemos isso? Esse caso, para isolar, esse caso de Gurupi já merece há muito tempo uma mobilização da sociedade. E não é só de gente do centro da cidade, não, e nem só de Gurupi. Na verdade, como o Luiz Armando falou, ali é mais de 20 municípios que dependem do término dessa obra, né? E então, de certo que deveria estar afetando e incomodando muito mais gente daquela sociedade. Infelizmente, fica todo mundo meio que esperando, né? Esse negócio de verba pública, né, Belém? Em Gurupi teve há uns 4 ou 5 anos, conseguiu-se um mamógrafo para lá. E um tomógrafo. Sim, a senadora Cátia Abreu. Exato. Aí compraram, aí fizeram, só que fizeram o local, o quarto de colocar o mamógrafo, fizeram menor que o aparelho. Menor que o aparelho, vai cortar. Em Araguaína, o tomógrafo ficou na Caixa. Eu me lembro disso, me lembro. O tomógrafo ficou na Caixa mais de 5 anos, imagina. Para fazer a tomografia hoje, por exemplo, o governo Tocantins vai fazer lá em Imperatriz, tendo um aparelho de tomógrafo que quebrou sem ser utilizado lá em Araguaína. Luiz, então dentro da caixa, dentro do quer dizer, quebrou parado, quebrou para não funcionar. Quebrou para não funcionar. E aí passou a alugar um outro de lá e quebrou de novo também, e por causa de uma peça. E agora estão mandando as pessoas para Imperatriz, para fazer tomografia em Imperatriz. Esses equipamentos muitas vezes eles deterioram fechados por falta de uso. É óbvio. Borrachas que acabam vai ressecando, né? Claro. Mas aí que tá. Olha só, se nós temos, e nós trouxemos aqui a Mônica Avelino, que está numa luta aqui, eu quero mandar um abraço a ela mais uma vez, a todos que estão envolvidos na construção desse belíssimo hospital, né, do câncer aí. E aí as pessoas recorrem ou à Imperatriz, se não Barretos, ou o Araújo Jorge, quando a situação já é de radioterapia ou quimioterapia. E aí, Luiz? É que falta, Luiz. Porque se a cidade começa a se unir, Paulo, e vai pra rua, e aí nós não estamos incitando a violência, não é isso, não. Muito pelo contrário. É a reivindicação. É aquela coisa de você fazer a chamada reivindicação pacífica. Nada de destruir bem público ou privado, nada disso. Isso é baderna. E aí, baderneiro tem que ir pra cadeia, né? Nós estamos falando da reivindicação de bater mesmo na porta, de saber, de ir lá para a Assembleia, de gritar com o seu deputado, de gritar com o seu vereador, de ir para a porta do palácio, de fazer reivindicação, de ir atrás da justiça, saber o seguinte: olha, você prometeu, você foi deputado no pleito passado, você foi vereador, você foi prefeito e você não cumpriu, você precisa pagar. E aí começa a mostrar, mas nós somos ainda, poxa, nós somos muito tranquilos, né? Muito pacíficos, não é por aí também. Eu acho que a paz tem que ser mantida, é óbvio, né? Se fosse asfaltamento, isso já tinha acabado, entendeu? Se fosse asfalto, com certeza. Estava há muito tempo pronto, entendeu? Complicado, viu? Dá só um tempinho pra gente tomar uma água. Quero agradecer mais uma vez aqui ao Fabiano Parafuso, agradecer a Arte Esporte, agradecer ao pessoal da SIM. Encontrei ontem com o JP. Ô, Jota, 405 Sul, hein? Precisamos, quando tiver tudo ok, você me avisa aí. Beleza? Já a gente volta. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade.
A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Ok, estamos de volta com o nosso Conexão. Ainda comentando aqui, o Jonair Barbosa, semana passada, isso palavras dele, semana passada vários prefeitos da região sul se reuniram em Gurupi, falaram de tudo, menos de juntarem forças para pressionar o governo a retomada das obras. É porque, Jonair, os prefeitos estiveram reunidos, mas a população não. Então, né, com certeza... Talvez você me desculpe se eu estiver pegando muito no pé, né, da população, mas eu acho que parte daí, né? O governo entende isso. Dessa forma que os nossos governos... Não estou falando do governador Queitado, Marcelo, para não ficar parecendo que a gente está fazendo só crítica ao Marcelo, não. Né? Todos eles, o próprio prefeito aí da sua cidade, se tiver alguma coisa, né? Prefeito de qualquer outra, de Gurupi, de Araguaína, de Palmas, enfim, né? Funciona assim. A população unida, ela faz a diferença, Paulo Albuquerque. Muito bem, Bitar. Olha, para dar um destaque aqui, matéria publicada no Kleber Toledo, já publicado em outros sites, especialmente do Norte também, o presidente da Assembleia Legislativa esteve numa maratona na região norte do estado, visitando praticamente, não sei se todos, mas uma grande quantidade de municípios, está em plena marcha, está em campanha, né, sendo acompanhado aí por alguns deputados. E agora também recebeu o reforço nessa semana, que a gente está vendo aqui, do deputado federal Carlos Gaguin, do Podemos, que declarou apoio à candidatura do governador, do presidente da Assembleia, e pediu que a região do Bico do Papai... Fez duas exigências, na verdade. O Gaguin. Que o vice-governador saia da região do Bico e que pelo menos 2 secretários, numa possível gestão, sejam daquela região. O deputado tá tipo, faço o que eu mando, não o que eu faço. Não o que eu faço, porque ele mesmo. Porque ele foi governador, não nomeou nenhum secretário do Bico, né? No governo dele. Mas ele viu que agora é importante. Né? Outra coisa. A vice dele foi Valderei, de Araguaína, né? O senador dele foi Marcelo Miranda, né? Ou seja, não colocou ninguém do Bico na chapa dele, né? Quando ele foi governador e candidato ao governo. Mas né? ele percebeu que está errado. A minha culpa é um negócio importante na vida das pessoas. E então, a informação... depende, né? A informação que a gente recebeu ontem na Assembleia, Bitar, é que o Carles agora vai atacar a região sudeste. Vai lá para a tua região, vai andar mais lá para aqueles lados, a região sul, e continuar nessa peregrinação. Na verdade, é uma mobilização que ele faz porque, dos nomes que estão aí, eu acho que é o mais jovem, né? Politicamente falando, é o que está há menos tempo, a não ser o Marlon Reis. Sim. Praticamente esse sim é um debutante. Mas os demais que estão se colocando à disposição do eleitorado para governo, Cátia Abreu, o próprio governador Marcelo, né? Quem mais? O Ataídes me parece que recuou um pouco agora nessa, mas o Amasta também seria novato. Paulo Mourão, que já é deputado, foi deputado federal. Então, a gente percebe que nesse processo os mais jovens estão tendo que andar muito. Tanto ele quanto o próprio Marlon Reis estão andando. Agora eu vejo o problema do Carles, do Marlon Carles, é o seguinte, é a questão institucional, né?
Porque ele é Sim, chefe você já de um falou poder, sobre isso. Ele é chefe de um poder, ou seja, do poder legislativo. Né? Então ele declarar-se candidato usando os instrumentos da Assembleia... Mas ele já declarou? Sim. Sim. Então, veja bem, é um negócio muito complicado, porque aí estabelece o quê? Um confronto, ou seja, de projetos políticos com uma antecedência entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Veja bem, o Marcelo Miranda, nesse aspecto, nunca se declarou candidato à reeleição. O PMDB declarou ele candidato à reeleição. Mas ele está quieto. Ele está quieto porque tem a lei, tem uma legislação. Então, assim, o Carlesse, com 10 deputados que foram lá nesse evento no final de semana, veja bem, metade da Assembleia está atrás de um projeto político de poder, ou seja, estão preocupados agora em governar e não em legislar. Na medida que você pega as suas ações parlamentares, há um ano de antecedência, você transforma elas em instrumento de alavancagem de candidaturas, você muda o foco do seu trabalho pelo qual você é pago. Você deixa de legislar, de preocupar-se com a legislação, para preocupar-se em execução, com o executivo. Aí é uma inconsistência. E mesmo que não esteja usando o dinheiro diretamente da Assembleia, de qualquer maneira está sendo pago para legislar, claro, e não está legislando, né? Exatamente. Mais ou menos nesse mundo. E isso está presente no confronto, até no confronto que o Legislativo, na gestão Mauro Carlesse, tem feito com o Executivo. Veja bem, na imposição de uma série de dificuldades, aquela questão da divisão de 1 milhão para cada município, aquilo é uma excrescência, é ilegalidade e legitimidade. Entendeu? Não podia fazer aquilo porque quem tem a competência de fazer aquilo é o Executivo. Tanto que o governo cumpre se quiser, assim como aquelas emendas parlamentares que eles colocaram para ele 3 milhões, além de 1% do orçamento, 73 milhões, que eles têm direito todo ano de emenda, ou seja, pegaram dinheiro de empréstimo, que é despesa de receita de capital, e colocaram com emenda parlamentar, que é de receita corrente líquida, onde não entra em receita de capital. Então, assim, aí uma ilegalidade acontece, ou seja, na verdade, um confronto de vontades políticas entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Para a gente dar uma valorizada, como a gente sempre faz, a prioridade na verdade é o nosso telenauta, o nosso ouvinte. O Wesley Silas Barbosa da Cruz está dizendo aqui: não basta mais reflexões, é preciso ação enérgica, como fazem os índios quando querem ser ouvidos, e até mesmo os sem terra. É revoltante essa inércia. Enquanto isso, nos mercados, muitas pessoas pedindo comida e pessoas batendo nas portas das casas com fome. Ele continua dizendo aqui: lembro ainda que em frente ao HGG tem prédio Elefante Branco da Unirg. Você chega na cidade, você encontra os elefantes na entrada sul de uma indústria de pneus que nunca aconteceu. Na saída norte tem vários prédios financiados pelo BNDES. E aí tem mais comentário dele aqui: a indignação do Silas, a exemplo de todos, né, os nossos telenautas. Na saída de Peixe temos uma usina de álcool que virou entulho de latas velhas. Você passa por uma ferrovia que não funciona. Sonha com uma rodovia que liga ao Mato Grosso, que não sai do papel, e a duplicação de uma BR que teve a concessão cassada na Lava Jato. Isso nos deixa sem esperança de futuro. Agora, o Wesley, você falou um negócio aqui. O Wesley é jornalista, só para quem não sabe. Só para né? deixar, só para constar. Mas assim, isso é verdade. Você olhar para a ferrovia, que significava a nossa redenção, a ligação de Ilhéus com Anápolis, Mato Grosso, e a gente vê, bicho. Eu estava indo outro dia para Tocantinópolis e passei na rodovia, fiz algumas fotos, né? O que você está vendo é lagartixa e calango correndo no trilho da ferrovia norte. Uma vergonha pro nosso estado, pro nosso país. Se um dia for utilizado esse trilho, vai ter que fazer uma reforma. Ou seja, vai ter que se gastar quantos milhões ou bilhões a mais para colocar em ponto de utilização. Então realmente um país que não leva muito a sério, ou não leva nada a sério os recursos que arrecada, né? Olha, a BRK foi autuada por falta d'água de mais de 60 dias em Barrolândia. Né? Então o PROCON tomando providências aí, a BRK deixou de abastecer a cidade por 60 dias, o problema se agravou, claro, nos últimos dias, a concessionária dizendo que toma providência, está tomando providência, mas de qualquer maneira agora já tem uma autuação do PROCON por falta de abastecimento de água na cidade de Barrolândia. Pois, o PROCON não autuou a ATS, pelo faltou água lá em Divinópolis. Mas aí como é que vai comer o próximo? Pois é, exato, a ATS deixou o pessoal fizeram até uma manifestação na TO lá durante uma semana sem água bonita. Imagina, nunca vi o PROCON autuando a ATS, nem pela falta de água no sudeste do estado, naquela cidade que ficam sem água. É uma régua assim, né? Dentro do governo, né? Pois é uma régua muito complicada, né? Muito bem. São agora 10 horas e 39 minutos.
Depois tem que cortar, né, Lô? Que a gente manda pras rádios aí. Enfim, daqui a pouquinho, Polícia Civil. Essa é a notícia que nós já demos aí. Na verdade, a polícia fez uma retificação. Foi dado aí, propalado, 318 quilos, né, de cocaína. Agora a gente recebe um release aí da Polícia Civil dizendo que a Polícia Civil prende 15 quilos de cocaína no sul do estado, em Formoso do Araguaia. Há um desencontro, mas aquele não dava só 15 quilos, que a gente viu na imagem, né? Não, mas eu acho que isso aí deve ser outra apreensão já, viu, Bitar? É mais 15 quilos. Deve ter escapado lá na... Ah, então foram os quilos que escaparam. Bom, eu imagino... Não, mas é verdade, tá dizendo aqui. Vamos à notícia para não pairar nenhuma dúvida. Em continuidade à ação de combate à criminalidade deflagrada no último sábado, dia 30, que resultou na apreensão de mais de 300 quilos de cocaína em Formoso do Araguaia na noite de ontem, né? A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, efetuou a apreensão de mais 15 quilos da mesma droga e prendeu em flagrante Alex Bandeira de Andrade, de 30 anos. Alex é arrendatário da fazenda onde foram encontrados mais de 318 quilos de cocaína pura no último sábado. E na noite de ontem, como já dissemos, ele foi flagrado com cerca de 15 quilos da mesma droga, no momento em que tentava esconder o entorpecente em um matagal próximo a uma represa em Gurupi. A cocaína apresenta a mesma marca e embalagem daquela encontrada na zona rural de Formoso do Araguaia. Alex foi conduzido a DEIC, né, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Os procedimentos legais cabíveis, o indivíduo será agora... Não falou com a marca da cocaína, não? Ele já devia ter pego essa parte, né? Provavelmente. Deve ter sido na separação. No pagamento, né? No pagamento. Agora, me diz uma coisa, Luiz. Você que é mais esperto juridicamente que eu. Você que entende mais de... Você que entende a marca da cocaína. O Paulo dizendo o seguinte, você que entende mais de droga... Não, eu quero saber qual é a marca da cocaína aí, que o rapaz falou que é... Não, embalagem. Ele era arrendatário. Mas qual é a marca? Ele que é a marca... Quem marca? Ele é o arrendatário. Sobra pro proprietário também? Claro. O proprietário também. Óbvio que sobra. Mas o proprietário... Como é que ele vai estar sabendo? Cidadão, você tá na sua casa, o cara guarda droga lá, você vai dizer que não sabia? Não, mas se eu alugo a casa que eu tenho, eu alugo a casa pro Luan, veja só. Eu tenho um processo, eu tenho um contrato dizendo que ele é meu inquilino, né? O que acontece? Aí ele vai ter que provar que não tem nada. Vai ter que provar. Então. Não, vai ter que provar, mas aí, por exemplo, é fácil sair dessa. Eu imagino o proprietário, né? Porque, o cara arrendou a fazenda pra dizer o seguinte, o cara é plantador de... Não, eu arrendei sua fazenda pra plantar soja. E se eu tô de outro destino a ela, como é que eu vou ser penalizado por um negócio que eu não tô administrando? Mas tem aquele detalhe do receptador também. O cara de boa fé muitas vezes compra algo e deixa de tomar certos cuidados, Bitar. Aí o que o Luiz está tentando dizer é o seguinte: o proprietário tem que ter os cuidados dele também, né? Ele arrendou, mas a propriedade continua sendo dele. Você arrenda uma fazenda pro cara, o cara usa sua fazenda para plantar droga? Ou para, no caso, receber droga por avião, né? Então, assim, ele vai ter que... vai ter que contratar um advogado. Vai ter que contratar um advogado. Agora cá pra nós, né? É uma apreensão enorme, perdendo apenas para aquela que aconteceu há alguns anos aí, eu acho que com o avião do Parceirinha ali no... Lembra disso, né? Que foi uma carga bem maior que essa. Mas assim, é um golpe tremendo no tráfico. 318, soma esse aí, 318 mais 15, né? Deixa eu... Dá uma calculadora aí. Tá desafiando o Luiz Armando. 343, velho. Eu gosto. Então imagina, 343 quilos de cocaína, meu irmão. Aí não é mais só um golpe, não é só um golpe no estômago, não, viu? Em cima do coração do tráfico. Mas a Polícia Rodoviária Federal, ela prende droga nessa rodovia BS. Principalmente Guaraí. Todos os dias, principalmente Guaraí. Todos os dias. O pessoal faz um trabalho fantástico, a Polícia Rodoviária Federal. Agora, Tocantins é rota, né? Ou seja, nós estamos perto do Mato Grosso, que está perto do bairro da Bolívia, né? Então nós estamos ali, isso é rota. Agora eu vou te falar um negócio que aconteceu. Que aí por exemplo, droga que vai pro Nordeste, que vem, normalmente passa por aqui. Com certeza, é uma rota, né? Interessante, né? Agora parece, por quê? Que a polícia de Guaraí prende tanto e parece que é a que mais
trabalha nesse aspecto, porque praticamente toda semana, todo dia tem uma apreensão em Guaraí. Sendo que nós temos aqui a Polícia Rodoviária Federal em Paraíso, Gurupi, né? Mas o fluxo lá é maior, o fluxo lá em Guaraí é a porta de entrada do Pará, né? Ou seja, vem Guaraí, gente do meio aqui também Pará, que passa exatamente por ali. Do Araguaia, chega lá em Guaraí, ou seja, o Pará vem por lá. Porque Guaraí o cara entra pra Colmeia, é verdade. Né? Sai lá em Conceição do Araguaia e tal. Claro. Então fica mais. Exato. Então, o entroncamento é maior ali. O entroncamento é maior. Agora veja bem, quando o cara, lá ele pega o pessoal que conseguiu passar de Gurupi, conseguiu passar de Porangatu, não é? E todos eles mais o pessoal do Pará. Falando em polícia, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou segmento, né, ou julgou inviável um habeas corpus em favor de Fábio Pisoni, que é lá da região de Gurupi. O jovem se envolveu num assassinato no dia 8 de dezembro de 2007. E agora, nesse momento, ele está preso, permanece preso, né, por decisão do Supremo Tribunal Federal, que entendeu que ele deve permanecer preso até o julgamento, ou pelo menos até uma nova decisão, caso a defesa ache alguma brecha para atentar contra essa decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele continua em regime fechado. Permanece fechado, né? Ele já está... Ele está preso em Gurupi, né? Sim, permanece... Ele esteve foragido durante um tempo, Paulo, depois foi detido, depois conseguiu uma liberdade, né? E aí agora, na última decisão, ele acabou realmente fechado, está fechado até que haja esse júri que já foi adiado, né? Foi marcado, foi adiado. Então é uma série de idas e vindas nesse processo que envolve o jovem Fábio Pisoni, lá na cidade de Gurupi. Eu fico pensando que quem mais sofre nesse caso são as famílias, né? Tanto a família da vítima quanto a família do Pisoni, porque a gente conhece, por exemplo, o Cristiano é um grande amigo, eu gosto muito do Cristiano, todo aquele pessoal ali. Que é irmão, né? É irmão, né? E aí a família não tem culpa de nada, e também às vezes, até por uma besteira, né? Por isso que eu acho que todas as vezes que você fosse agir, não haja com ódio, não haja com raiva, né? Volte pra casa, pense 2 vezes, toma um suco de maracujá, porque muitas vezes, claro que esse jovem está arreprendido, né? A vida dele se acabou também, né? Então, pode assim, recuperar, claro, mas então, às vezes a fase boa da juventude ele já perdeu. Já perdeu. Então, assim, e a família sofrendo muito e gastando o que não tem, enfim, porque é isso mesmo, tem que gastar com advogado. A gente sabe da índole da família né? Tô falando do próprio Etelvino, do próprio Cristiano, de toda a família. Viu o sofrimento da mãe desse jovem lá, como também o sofrimento da mãe da vítima, né? Sofrem as duas, né? É muito... São os destemperos da juventude. Né? Que acabam trazendo esse tipo de consequência. Esse caso envolveu uma briga, como tantos outros. Agora, recentemente, nós tivemos também um julgamento aqui em Palmas de um caso, só que não faleceu a pessoa. Né? Mas tentativa, né? Foi uma tentativa, né? O Jonaí está fazendo uma observação aqui ainda, que é aquilo que nós já falávamos, Jonaí. É verdade, é uma questão mesmo da posição geográfica, né? De Guaraí, né? Por tamanha apreensão, não é verdade? Essa posição. Obrigado a você sempre por fazer essas intervenções aí. Essa é a grande verdade. Né? Dá só um minutinho para gente tomar uma água, né? E a gente volta já. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda.
Somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Ok, já estamos de volta e o programa passa rapidinho, né? Discussão muito interessante. Boa. Paulo, qual outro destaque você apresenta aí? Matéria que já está publicado no Conecto.online. Os cartórios de registro civil do país já podem emitir documentos de identificação, passaporte, carteira de trabalho, alterar certidão de nascimento. Basta que, utilizando essa lei que foi aprovada agora em 2017, esses cartórios façam convênios com os organismos do Estado ou federal mesmo, para poder então começar a realizar esse serviço. Esses serviços que são gratuitos permanecem gratuitos, mas claro que os cartórios estão de olho mesmo nos serviços que o sujeito, o cidadão paga, né, Luiz Armando? Então os cartórios, por meio das suas associações, tem a Anoreg, o Tocantins tem a Anoreg Tocantins, muito embora eu tenha visto aqui na matéria que ela não faz parte ainda desse convênio, ou pelo menos não está indo atrás, mas com certeza, e até é interessante que a gente converse com o representante da Anoreg nos próximos dias, para saber qual que é o grau de interesse dos cartórios de registro civil do Estado do Tocantins para incorporarem entre os serviços que oferecem à população determinados serviços que até então ficavam aí fechados para os organismos ligados diretamente ao Estado. Agora, antes que o Luiz responda aí, pensa num negócio que deve ser bom pra caramba, porque vai ganhar dinheiro assim igual cartório, não tem, né, Luiz? Pois é, né, rapaz? Uma ação que seria pública passa agora para iniciativa privada, né? E aí o problema maior, como será a verificação das informações? Vai ter o cartório vai ter a mesma fé pública do governo, né? Sim. Então, assim, um negócio assim, que mereceria uma discussão mais aprofundada, mas os cartórios vai ter sorte assim pra lá, né, Vitor? Os cartórios estão ganhando rios de dinheiro com essa liberdade que eles têm aí de publicar, sem te comunicar oficialmente, publicar seu nome nos jornais com título protestado de até 50, 60 reais, que você para tirar tem que pagar o dobro. Então, assim, isso com certa conivência não, com apoio, né, do Poder Judiciário, que é praticamente sócio dos cartórios, né? O Poder Judiciário ganha um percentual em cima do faturamento dos cartórios. Só para o CPF, para vocês terem uma ideia, a Receita Federal, por exemplo, já tem um convênio com a Associação Nacional dos Registradores para a emissão desse cadastro, né, que é o CPF, de forma gratuita e diretamente na certidão de nascimento dos recém-nascidos. Segundo a entidade, desde dezembro de 2015, mais de 2 milhões de CPFs já foram emitidos no ato do registro de nascimento em todo o país. A partir de ontem, nesse convênio, a Receita Federal e os cartórios de registro civil de 15 estados brasileiros passam a realizar de forma automática o cancelamento do CPF, por exemplo, de quem morreu, que é um dos problemas mais graves com relação a isso. As pessoas morrem, muitas vezes ficam até recebendo direitos, a família fica recebendo direito por não sei quanto tempo, você né? vê outra discussão, por exemplo, você vai na Receita Federal, por exemplo, ou nos órgãos públicos, né? Você já paga com imposto para ele fazer esse serviço. Sim. Agora você vai pagar o serviço, além de pagar o imposto para o governo, você vai pagar o serviço para o privado. Ou seja, você vai pagar em dobro. Porque quando você paga para o poder público, você já paga para ter os serviços básicos públicos. Sim. Subentende-se que aquilo ali já está sendo subsidiado, né? Subsidiado, né? Não pago, pagando imposto, né? A não ser que vai diminuir o imposto, né? Sonha, Alice. Sonha, Alice. Muito bem, sim. É um negócio interessante de ontem para hoje, que era para tocar nesse assunto no começo, não toquei, a questão da licitação da folha de salários dos servidores do governo do Estado. Ontem, como nós falamos aqui ontem, não apareceu nenhum banco fazendo proposta lá, né? Então o governo quer 212 milhões para entregar essa folha de salários, que o governo hoje tem uma previsão orçamentária para esse ano, para gastar com servidores, de 5,4 bilhões, ou seja, metade do orçamento. Bom, mas ontem nenhum banco apresentou proposta. Eu conversei com o secretário da Fazenda hoje cedo, ele falou que, no entanto, há 5 bancos interessados, e que eles, inclusive, acompanharam ontem lá a licitação.
os representantes dos bancos acompanharam, eles não apresentaram propostas. Agora, eu pergunto, Bitar, por que esses bancos acompanharam a licitação e não fizeram proposta? E não apresentaram. Não apresentaram proposta. Então, assim, está muita dúvida no ar. Eu tive informação aí que tem alguns bancos já estão procurando o secretário da Fazenda hoje para conversar sobre isso, porque, na verdade, para o cidadão leigo, está aparecendo como se fosse um conluio, uma manobra dos bancos para enquadrar o governo na questão da licitação, que é pública. Aliás, essa licitação foi determinada pela Justiça no mês de maio. Mês de maio, a Justiça determinou a licitação. E o governo está fazendo correto, de forma transparente. Agora, a não proposta dos bancos ontem, para transformar a licitação em deserta, ela provocou que o governo marcasse uma nova licitação para o dia 18. Se no dia 18 os bancos não apresentarem a proposta novamente, o governo pode contratar de forma direta, ou seja, sem licitação. Aí ele pode escolher quem ele quer, ou seja, ele pode contratar até por preço menor, né? Agora, mas isso está muito tirando. Está muito mal explicado. Está muito mal explicado, entendeu? Veja bem, o Banco do Brasil, por exemplo, hoje a folha de pagamento ela é centralizada no Banco do Brasil. O Banco do Brasil, em 2009, na época do governo Carlos Garim, ele pagou 80 milhões limpinhos para o governo para ficar com essa folha de pagamento, sem licitação. Só que na época, a folha de pagamento do Estado anual era 3 bilhões e meio. Hoje está o dobro dos 3, né? Já está 5 bilhões e 400. E o Banco do Brasil não apresenta proposta para manter, ou seja, significa que se o banco manteve até aqui é porque é lucrativo. Veja bem, você movimentar a conta de 53 mil pessoas. Veja, então está muito mais explicada a situação. Eu tive informações hoje que parece que os bancos estão procurando o governo para tentar explicar melhor, para que o governo explique melhor isso à população. E deve explicar mesmo. Como é que uma licitação dessa, com tanto dinheiro desse, os bancos comparecem à licitação, e não mas não apresentam apresentam interesse, proposta. né? Sim, mas é o governo que tem que explicar ou o governo e os bancos. Ou os bancos? Os bancos. Entendeu? Isso pode entrar no CAD. Alguém pode entrar no Conselho de Desenvolvimento Econômico do país e acionar os bancos por causa disso, como acionaram o Banco do Brasil em 2009, que ele fez acordo com 19 estados para centralizar a folha de pagamento, e o CAD entrou contra ele. Pois é, a princípio hoje, pelo que a gente vê... regulado pelo CAD. Até você falou isso ontem. A princípio, pelo que a gente vê, analisando assim, meio que superficialmente, o Estado fez a coisa que tinha que fazer. Sim, até aqui está transparente. Ele, Estado. Até aqui está transparente. Agora ninguém sabe qual foi a conversa... Se há essa conversa. Ou os bancos, eu até levantei... Ou os bancos estão esperando... 5 bancos têm interesse em adquirir uma folha dessa. E vai na licitação, ninguém apresenta proposta? Tá errado, Paulo. Eu sei que está errado, mas eu acredito, nesse caso, que o que deve ser investigado são os bancos. Né? Veja bem, eu acho que deve ser porque os bancos podem estar esperando alguma coisa para negociar melhor, sei lá. Vai saber que conversa houve por trás daquela conversa que não foi dada publicidade. Até aquilo que tem de público, o governo está sendo transparente. Fez o que tinha que fazer. Agora, não é usual, não é normal 5 bancos terem interesse numa folha de pagamento de 5,4 bi e no dia de apresentar a proposta, ninguém apresenta a proposta. O Luiz está dizendo o seguinte, né? O governo até aqui foi correto. Agora, de boas intenções, o inferno está cheio. Né? Essa é a grande verdade, porque ninguém sabe, né? Não estão querendo dizer que mais alguma coisa está errada. Né? Tá mal explicado. Tá mal explicado. Imagina se você vai numa licitação, você tem que dar uma proposta. Nem que seja para perder, ou seja, não vou apostar, os caras não vão querer, não colocar abaixo. Você ganha. Agora, os 5 não apresentaram nenhuma proposta? Ir lá e não apresentar proposta? E colônia é crime, né? Sim, e agora eles foram atrás do Estado para o Estado explicar o quê? Eu tenho informações de hoje que já tem banco procurando o governo para conversar sobre isso. Sobre isso. Não sobre o empréstimo, sobre o que está gerando. Sobre o que já está se comentando, se conversando. Ou seja, da possibilidade de estar havendo uma negociata, uma conversa entre os bancos, para chegar lá e escolher quem vai ficar, quem não vai ficar. E olha lá, tem outra questão aí. No Supremo Tribunal Federal tem uma discussão que é recente, de que o seguinte, os bancos queriam o seguinte, que os bancos públicos, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, por exemplo, o cidadão, quando o salário dos servidores, para o Banco do Brasil e para a Caixa Econômica Federal verba pública. Por quê? Sai dos cofres do governo do Estado. Então, aí,
pela lei, só quem poderia centralizar esses salários, essas verbas, seria a Caixa Federal e o Banco do Brasil. O Supremo já tem posição da seguinte forma, que quando o dinheiro sai da conta do governo e vai para a conta do servidor, ele não é mais público, ele é privado. E aí os bancos particulares poderiam participar. Se for verba pública, só os bancos oficiais poderiam participar. Agora, tem um entendimento supremo que não, que quando a verba sai da conta do governo e cai na conta do servidor público, e aí que seria a licitação, ela é verba privada, então os bancos particulares têm direito a participar da licitação, não só os bancos públicos. Eu acho que é o mais lógico, inclusive. É o mais lógico, mas esse é um ainda caldo. É uma discussão. É uma discussão, é um caldo disso aí, veja bem. A Caixa, o Itaú pode adquirir, o Bradesco pode adquirir, o Santander pode adquirir, que eles estão todos querendo. Veja bem, a Caixa e o Banco do Brasil pode ou não pode? Bom, está tramitando na Assembleia Legislativa o projeto de lei do deputado Paulo Mourão, que torna obrigatória a realização de exames para avaliação visual e auditiva em crianças matriculadas no ensino regular da rede pública estadual de educação. Segundo o deputado, o PL tem o objetivo de ofertar ação básica de saúde escolar e promover a inclusão de crianças que muitas vezes são afetadas em seu rendimento escolar por sofrer algum tipo de deficiência auditiva ou visual. Ele destacou que a realização de exames auditivos e visuais em fase infantil, onde ocorre o processo de iniciação escolar, é de suma importância para o diagnóstico precoce. Ainda segundo Mourão, é importante que o Estado possa estar implementando urgentemente essa política, que é uma ação básica de saúde, estabelecida através da rede estadual de educação. De acordo com pesquisas realizadas pela Associação Interamericana de Otorrinolaringologia Pediátrica, 40% das perdas auditivas e visuais ocorrem na infância, prejudicando a alfabetização e a linguagem e o desenvolvimento escolar socioemocional. Ainda segundo a IAPO, deficientes que são estimulados precocemente têm vantagens sobre aqueles que iniciarão tratamento tardio, pois suas habilidades de comunicação e adaptação, seja o uso da linguagem de sinais, seja ao ambiente social, tornam-se significativamente maiores. E é verdade, né? Um grande problema. Muitas crianças que têm uma dificuldade de aprender e só depois professores descobrem, e às vezes quando essa criança tem esse problema, ele não quer ir à escola, ele fica arredio, né? Muito interessante. Você sabe o que é chato, Bittar? É ter que ter um projeto de lei para uma coisa tão óbvia, né? O Estado realmente tem horas que a gente fica meio na pressão, não dá para entender como é que tem que ter um projeto de lei para uma coisa que deveria ser muito óbvia. Essa seleção tem que ser natural, né? A própria estrutura das escolas deveriam estar oferecendo isso. Né? Ofereceria isso aí. Olha, outra informação é que a comissão dos candidatos, vamos estar conversando com esse pessoal, a comissão dos candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil se reúne com deputados em busca de apoio. A comissão dos candidatos aprovados para o concurso da Polícia esteve em Brasília na última quinta-feira para se reunir com os deputados da base do Tocantins. O encontro teve como objetivo requerer o apoio dos parlamentares para a convocação de todos os aprovados no certame, onde os candidatos já concluíram o curso de formação. Continua ainda essa... Lenga. Que coisa, viu? Falar nisso, nós estamos na semana do aniversário do Estado, né, Bittar? Sim. Dia 5 de outubro, dia da Constituição da República e mais um aniversário do Estado do Tocantins. E a gente, claro, pretende fazer um programa, né, para exatamente... Um especial, né? Um especial para homenagear o nosso querido Estado do Tocantins, que a gente briga com ele, mas ama demais. Não, com certeza, é um dos melhores estados. Palmas, para mim, é uma das melhores cidades do país, né? Não tem, sem demagogia. Eu amo Palmas, eu amo Tocantins, amo Piqui, amo tudo disso aqui, né? Não tenho, graças a Deus, ódio, trauma de nada. Vamos ver se a gente consegue. Será que o Siqueira Campos toparia bater um papo com a gente? A gente iria na casa dele tomar aquela água de coco, que eu sei que dizem que o Siqueira gosta da água de coco com rapadura, né? Mas não só ele, não é, né? Tem outros... Lembramos aqui o primeiro nome, né? Tem aí o Alfredo, que inclusive, o Alfredo Antunes, que é arquiteto, que está na disputa aí da... Né? Valfredo. Aliás, Valfredo, eu falei, né? Grande amigo, professor da UFT, enfim, figuraça, né? Tem tantos outros nomes, que nomes mais aí, Luiz, que a gente poderia lembrar? Darcy Coelho, por exemplo. Darcy Coelho, que vem além de ser
participou da Conorte, daquele movimento que antecedeu a Constituição, né? O ex-senador de Paraíso, o Totó. Totó Cavalcante. Totó Cavalcante, é uma figuraça. Vamos dar uma garimpada nessa veiarada para ver se a gente consegue fazer uma conversa. Totó fez greve de fome, inclusive, para criação do Estado. É verdade. Mas não morreu, né? Não, Antes que ele disse que porque não, eu tô falando da greve de fome. Não. E aquele gosta de um cuscuz de arroz que eu nunca vi daquele jeito. Ficou só o bigode, mas... O Paulo foi um deles que também fez o greve de fome. Eu não me lembro. Vamos depois conversar isso com o deputado para saber né, qual foi o que motivou ele a greve de fome. Greve de fome com uma chambaria. Quantos minutos de greve de fome? Quantos minutos ele aguentou, né? Mandar um abraço aqui pro meu amigo Ted Brum. Alô, Ted, aquele abraço pra você, meu irmão. Obrigado pelo carinho. A Elianinha, parabéns, Eliana, pela festa maravilhosa aí que o pessoal de Cariri fez. Você é uma jornalista maravilhosa, né? Assessoria, que a festa foi linda. Parabéns a todos de Cariri, né, Paulo? A festa foi bonita, né? Exatamente. Parabéns também ao nosso prefeito lá, o Júnior Marajó, né? Sim. Que, assim como outros prefeitos do interior, se esmeram para tentar fazer da melhor forma possível os seus eventos, cuidar da cidade, enfim. E amanhã nós temos um convidado especial, né, Bitar? Amanhã nós estamos aí com várias agendas, porque o Ricardo vem para falar ainda continua esse debate sobre o plano diretor, né? Nós estamos também nessa questão. E aí, ontem eu fui às ruas, mas precisamos confirmar, já temos confirmado com o professor Tesch, né, que vai falar sobre essa questão de um artigo escrito aí pelo jornalista, né, competente, que é o Luiz Armando. Essa discussão que a gente precisa trazer à baila, viu, Paulo? Sim. Que é a questão do militar. A gente poderia colocar dessa forma o militarismo dentro das escolas? Ou as escolas dentro do militarismo, dentro né? do militarismo, eu não sei como é que... Só um negócio interessante. Que isso gera muita... Diga-se de passagem, você foi bastante bombardeado na rede social. Foi os militares, né? Ainda bem que só foi na rede social. Você não foi bombardeado com a R15. Não, foi só na rede social. Na verdade, a gente vive um momento em que os radicalismos, os extremismos estão né? Veja bem, estão encontrando espaço. E olha, veja bem, que eu não escrevi sobre, por exemplo, o colégio militar, né? Porque o colégio militar, os alunos não usam farda, eles usam uniforme. O colégio militar, o Tiradentes, por exemplo, os alunos não usam farda, eles usam uniforme do colégio militar. As escolas municipais, os alunos usam farda. Farda é fardo. Farda, elas encerram uma missão. Entendeu? É fardo. Então, veja bem, é diferente. O que as pessoas não entenderam. Se eu estivesse falando da educação militar, por exemplo, do colégio militar, não, o colégio militar faz educação na questão da disciplina militar. Você está falando da municipal. Exato, mas veja a diferença entre o colégio militar e os militares na escola. O colégio militar. Os militares na educação municipal é diferente. Os militares da educação municipal, a prefeitura está colocando os alunos de farda, cap, coturno. E na escola militar, no colégio militar, os alunos têm uniforme, não usam farda. É diferente farda de uniforme. É diferente a filosofia dos dois, colocada nesses termos. Ou seja, uniforme é uniforme, uniformidade, farda é missão. Então, assim, eles não conseguiram entender isso ainda, mas vão entender um dia. Ou seja, o radicalismo que está imperando no país hoje, que todo mundo já tem gente defendendo o Bolsonaro para presidente, esses dias para trás um general chegou a dizer que se os políticos não resolverem o problema do Brasil, eles vão intervir. Assim, é um negócio, um momento em que qualquer situação dessa, ela desperta reflexão. Eu vou mais longe. Quem eu não vivi, de certa forma, mas eu sei e não quero e não queria jamais, em nenhuma hipótese, a volta da ditadura. Mas nunca. Eu acho que esse Bolsonaro, por exemplo, ele representa o pior do pior no sentido de defesa. Mas ele está dizendo aquilo que a sociedade, muitos populares querem ouvir por falta, né, hoje de esperança no que nós temos aí. Porque realmente virou anarquia também. Agora, veja só, a revista Isto É traz uma reportagem interessantíssima, porque quando aquele general que traz o sobrenome de Mourão, ele não falou sozinho, Luiz. Quando ele saiu para colocar aqui na rede social, ele teve uma reunião com 10 generais, para você ter uma ideia. Então veja o quanto isso está perigoso. Por isso que ele não foi punido. Por isso, né? Por isso. Então a revista traz uma reportagem, inclusive, que deve servir de reflexão para todos nós. Bom, mais final do nosso Conexão, que volta amanhã às
que volta amanhã às 10 horas, se Deus quiser, né? Abraço, Paulo Albuquerque. Abraço, Vitor. Abraço, Luiz. Bom dia. Estaremos de volta com a nossa conexão. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A curiosidade da Sônia veio bem antes do seu doutorado. O Caio exercitava a criatividade muito antes de se formar. Raciocínio é a base de todos os projetos da Cláudia. Maple Bear, escola bilíngue que adota a metodologia canadense de ensino, uma das melhores do mundo. Acesse maplebear.com.br e agende uma visita. Maple Bear, o que seus filhos aprendem aqui, eles levam para a vida toda. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.